vamos lá, compreendendo o processo saúde e doença, aquela introduçãozinha aqui, né? Esse material visa apoiá-lo para compreender o contexto do processo saúde e doença, identificando os conceitos e seus determinantes e condicionantes, né? Basicamente, determinantes, quando a gente pensa em determinantes do processo saúde e doença, a gente está falando daquilo que determina. Então, questões ambientais, comportamentais, questões culturais, tudo isso são determinantes que vão trazer ou não melhoras para a saúde de uma pessoa. E quando a gente fala de condicionantes do processo saúde e doença, aí a gente está falando de uma condição física. Então, nesse caso, a gente está falando das doenças, beleza? Pegou aí essa diferença? Determinantes a minha casa, ela pode me trazer problemas de saúde. O desemprego pode me trazer problema de saúde. Deixa eu ver. Estresse familiar pode me trazer problemas de saúde. Tudo isso são determinantes. Agora, quando a gente fala de condicionante, a gente está falando de doenças mesmo. Então, por exemplo, eu tenho uma condição de saúde que me impede de me locomover com facilidade. Eu tenho uma amputação, por exemplo, né? Diabetes é uma condição de saúde que eu tenho. Então, basicamente é isso, né? E aí, determinantes e condicionantes, eles se entrelaçam nessa disciplina aqui e vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem já conhece, né, já está por dentro do tema, sabe que realmente é bem legal. E quando a gente pensa nos determinantes, porque qual é a relação do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias com os usuários? A gente não está dentro dos consultórios, a gente não dá atendimento, né? A gente não dá consulta. Então, a relação do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias com o usuário é uma relação, de certa forma, distante das condições de saúde, mas, por outro lado, a gente é 100% ligado aos determinantes. A gente entra nas casas dos usuários, então a gente sabe como é que é a condição de vida daquela família. A gente sabe se tem pessoas desempregadas, se tem pessoas com depressão, a gente sabe se tem pessoas que não têm acesso à alimentação adequada, a gente sabe que aquela casa tem uma umidade muito grande, que não tem ventilação, que tem um rio no entorno dessa casa, que não tem um lugar para descarte do lixo. Tudo isso que o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, vê e lida todos os dias são os determinantes. Então, quando a gente pensa qual é a relação do agente de saúde ACS e ACE, ou melhor, qual é a relação não, como ele comunica o seu trabalho, esses dois profissionais, ACS e ACE, com o médico, com o enfermeiro, com a secretaria de vigilância. O médico e o enfermeiro lidam com a patologia, então um exemplo básico, um paciente tuberculoso está sempre no consultório, com o médico e o enfermeiro fazendo acompanhamento, o agente de saúde até acompanha ali o DOT, né, a supervisão, medicamento como é que é o nome? Esqueci agora. Enfim, a gente tem que acompanhar e garantir que o usuário está tomando um remédio, é isso que eu estou querendo dizer. Então a gente faz isso, mas o agente comunitário de saúde, como é que ele pode contribuir no cuidado com esse paciente? Observar o entorno e a casa dele para dizer lá para o médico, olha, não adianta ele tomar o remédio, ele vai tomar o remédio, vai fazer o tratamento todo, com 6 meses ele vai levar alta, mas ele vai voltar para o lugar insalubre. Normalmente o médico está distante desse lugar insalubre, porque o médico normalmente está preso no consultório, o enfermeiro está preso na unidade básica de saúde, o agente de saúde está no território. Então a gente entrelaça as nossas atividades nesse sentido e se complementa. Né? Por isso eu gosto muito dessa disciplina, porque ela é mais prática, né, para o agente de saúde. E é muito legal. Bom, o e-book está dividido então em processo, saúde e doença, conceito histórico, 2, determinantes e condicionantes do processo, saúde e doença, promoção da saúde, e uma só saúde, lembrando que a gente já falou, teve uma aula na semana passada sobre promoção da saúde e prevenção de doença, quer dizer, educação permanente em saúde e educação popular, né? Então tem um pouquinho aqui de promoção, prevenção de doenças, conceitos e níveis, vigilância em saúde, aspectos introdutórios e uma retrospectiva, né? Ele vai falar sobre tudo ali no final. Bom, vamos lá, vamos passar. Aqui a gente está na primeira parte, ele vai falar sobre um conceito histórico. Aqui eu vou correr um pouquinho, porque a história ela é importante para a gente, mas a gente tem pouco tempo também, né? Então é importante a gente entrar na estrutura de fato ali que impacta o nosso trabalho no campo. Então vamos lá. O que significa ter saúde? O que contribui para que as pessoas tenham saúde?
o que significa estar doente, o que favorece o adoecimento das pessoas. A concepção do processo saúde e doença engloba uma série de fatores, suas conexões e interações que produz e condiciona o estado de saúde e adoecimento de um indivíduo ou comunidade. Então, considera-se a saúde e a doença dependentes da conjuntura biológica do indivíduo, dos comportamentos adotados, das características socioeconômicas e demográficas, das condições socioeconômicas vividas, dos bens e serviços de saúde aos quais tem acesso e dos aspectos políticos e econômicos de cada população. Aqui ele fez uma pergunta, né? O que significa ter saúde? A gente já sabe, já ouvimos diversas vezes que a Organização Mundial de Saúde ela vai dizer, né, que saúde não é somente ausência, quer dizer, ter saúde, né, ou estar saudável, não é somente ter ausência de doença, mas para que um ser humano possa ser considerado saudável, ele precisa ter, além de uma boa condição física, ou seja, ausência de patologia, ele também precisa ter o seu bem-estar completo, social, ele precisa estar bem no seu entorno, bem psicologicamente, mas bem também numa boa casa, numa região longe de vulnerabilidades, né? Então, para ser considerado um sujeito saudável, hoje não é mais uma questão de olhar para o corpo e ver, bom, fulano não tem nenhuma doença, ele está bem. Não necessariamente. Por isso que os determinantes têm total, como é que eu posso dizer? Hoje eu tô perdido nas palavras. Os determinantes, eles interferem diretamente na vida das pessoas. Então não basta não ter doença. Você precisa morar num lugar legal também, entre outras coisas. Isso é o que a OMS traz como conceito do que é ser saudável, né? E aqui são os determinantes. Então, por exemplo, tem os determinantes biológicos, né? A gente pode falar dessas condições de saúde, mas também tem determinantes econômicos, sociais e os determinantes políticos que interferem diretamente na vida das pessoas. Os fatores biológicos incluem aspectos como idade, sexo, características, herança genética. Por exemplo, por que nessa questão do biológico ele faz diferença? Eu sou de uma família onde é muito comum pessoas ter hipertensão. Então, quando eu nasci, eu já estava suscetível a ter a hipertensão, porque também é uma questão genética. Tanto é que eu tive hipertensão. Eu descobri a minha hipertensão, inclusive, aos 13 anos de idade, quando eu comecei a ter alguns problemas ali respiratórios e de um cansaço extremo e tal, fui fazer alguns exames, a minha pressão estava alterada, então logo quando era criança eu já descobri que eu era hipertenso. A idade também é um fator que vai interferir nas condições de vida de uma pessoa. A gente sabe que algumas idades, na terceira idade, elas vêm naturalmente, né? Você não precisa fazer nada. Eu posso estar falando alguma besteira, mas, por exemplo, alguém me corrija, por favor, aqui no chat. Doenças como Alzheimer e Parkinson, você não precisa fazer nada para ter essa doença. Elas vêm com a idade. Então é por isso que a questão biológica ela interfere diretamente na vida das pessoas, certo? E aí, como a gente já viu aqui, né? Idade, sexo, né? O gênero também faz toda a diferença. Por exemplo, Léo, por que o gênero, então, por que o gênero está destacado aí? Bom, só tem para você ter câncer de... Quer dizer, até que o homem também tem câncer de mama, mas é raro. Então vou mudar o exemplo. Câncer de próstata somente quem tem é homem, né? Então você vê que até a questão do gênero tem doenças que são específicas para homens, outras para mulheres, né? Só para homens, só para mulheres, outras que afetam mais as mulheres, como por exemplo hipertensão e diabetes, são doenças que geralmente afetam muito mais a população negra, que é mais suscetível a ter hipertensão e diabetes. Isso é estudo, né? Tem dados que trazem essa informação. Os fatores sociais englobam na raça, na cor, no nível educacional, opção de lazer, cultura e religião. Olha que legal isso daqui, ó. Opção de lazer. Você percebe como é que os determinantes do processo de saúde ou de doença, né?
ele interfere diretamente na nossa vida, até na questão de opção de lazer. Se eu cresço num lugar onde não tem uma praça, né, as crianças não conseguem brincar, ter uma atividade legal num espaço que seja próprio para isso, as crianças vão ter que brincar de alguma forma. E normalmente elas vão brincar num lugar que é insalubre, ou seja, já está desde criança já enfraquecendo seu sistema imunológico, cada vez mais propício a doenças que vão chegar cada vez mais cedo. Então, essa questão do lazer, do acesso a um lugar tranquilo, também interfere diretamente na vida das pessoas. Antigamente, aqui, como está falando de conceito histórico, antigamente só olhava para o ser humano, de respeito à saúde, se ele estava bem ou mal a partir dos sintomas que ele mostrava. A casa não interessava, nada disso era importante, nada disso era levado em consideração. Ah, fulano está emagrecendo muito. Não pensavam que, por exemplo, seria uma questão de falta de acesso a recurso financeiro para comprar comida. Não, ele está emagrecendo porque deve estar com alguma doença. Era assim, hoje em dia já não é mais. Hoje em dia, se uma pessoa emagrece muito, a gente questiona também a alimentação dela. Para quem já leu o fórum dessa disciplina aqui que a gente está estudando, é o caso do Seu José. Uma das coisas que o Seu José está passando, Seu José parece até o Zé Meningite, né? Quem conhece a música do grupo Revelação? Zé Meningite. Zé Meningite tem todas as doenças, né? Zé Meningite já teve bronquite, leptospirose, grampo, sarampo, catapora, varíola, cachumba, gastrite, tétano, hepatite, febre amarela, conjuntivite, derrame cerebral, coqueluche, celulite. São várias doenças numa música que o Revelação canta do Zé Meningite. Quando eu vi o caso do seu José, eu lembrei logo do Zé Meningite. Mas voltando pro seu José, ele estava magro. Vocês lembram que ele está tendo um emagrecimento rápido? E aí o diagnóstico dele foi pneumonia. Só que uma coisa que o médico identificou no caso é que, por mais que o emagrecimento tenha sido provocado pela pneumonia, seu José não tinha condições de ter uma comida adequada, então ele comia só arroz e feijão, não tinha condições de comprar carne. Por quê? Porque ele também não tinha renda e não queria onerar a família. Então perceba como é que tudo isso interfere na saúde da população. E é por isso que o agente de saúde, ele é peça central nesse mecanismo chamado SUS. Quem é que está dentro das casas vendo esse tipo de situação? É o agente de saúde. O médico, ele vê o emagrecimento. O médico, ele vê o diagnóstico. Ele faz ali o prognóstico, né? Ele vai lá dar o medicamento. Mas normalmente o médico não sabe como aquela família sobrevive, em quais condições aquela família sobrevive. Quem sabe disso é o agente de saúde. Por isso que eu falei que no começo aqui dessa aula, a gente está distante da patologia, né? A gente tem, entre aspas, tá bom? Por favor. A gente tem até pouco conhecimento sobre as patologias. Por exemplo, claro que eu não estou generalizando, né? Então, por favor, a gente tem pouco conhecimento sobre a patologia no sentido de o que é de fato, né, a diabetes. Vamos estudar a diabetes, vamos ver glicose, tudo isso e tal. Então a gente tem pouco conhecimento dessa parte na nossa prática de trabalho. Mas quando a gente vai para o território, a gente sabe que obesidade vai gerar uma diabetes, que uma alimentação irregular e constante vai gerar uma diabetes, porque a gente está por dentro da prática de vida das pessoas, a gente sabe como a comunidade se desenvolve. É muito legal. E aí, como que o agente comunitário de saúde consegue fazer um diferencial junto com o agente de combate às endemias? Participando das reuniões de equipe, porque é na reunião de equipe que a gente consegue estar mais próximo do restante da equipe e trazer informações que médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos muitas vezes não sabem, né? Porque a gente está no território e sabe de tudo. O agente de saúde é o trabalhador que mais sabe sobre a questão de saúde de qualquer usuário atendido por uma unidade básica de saúde, né? Isso é uma verdade e não significa aqui que eu estou dizendo que o agente de saúde é melhor ou que ele é mais importante. Eu só estou dizendo um fato. Ninguém na unidade básica de saúde sabe mais do que as condições de vida das pessoas do que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Vamos lá. Assim, compreender o processo saúde-doença é importante para a implementação de medidas específicas de prevenção de doenças e de resolução de problemas de saúde, bem como para o desenvolvimento de ações de proteção, promoção ou recuperação à saúde individual e coletiva da população de um determinado território. Existem diversas maneiras de entender a saúde e as causas das doenças,
tanto indivíduos quanto comunidades adotam diferentes explicações para o processo de saúde e doença. Essas explicações podem ser denominadas de modelos explicativos do processo saúde e doença. E aí, o que são esses modelos, cara? Isso daqui é uma parte bem legal. Ó. Tem esses 4 modelos aqui. Ó. Modelo mágico-religioso, modelo biomédico, modelo da história natural das doenças e o modelo da determinação social da doença. Basicamente, esses modelos eles explicam ao longo dos anos como que a saúde era vista. Então tem o modelo mágico-religioso, onde, por exemplo, se uma pessoa está doente, provavelmente é fruto de um pecado, provavelmente é fruto de alguma ação do seu pai, da sua mãe, ficou aquele karma, né? E aí o filho está pagando. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso, né? Essa era uma forma de ver a saúde. Existe um modelo biomédico e a gente vai passar aqui com toda certeza sobre cada uma delas, né? Então vamos começar aqui, ó, pelo modelo mágico-religioso. Olha só que legal. Ih, tá chovendo aqui, hein? Começou a chover aqui no Rio. Quer dizer, aqui no Rio, né? Aqui no bairro onde eu moro. Espero que a internet não caia, cara. Quando chove, se chover muito, a internet cai, a luz acaba. Então, se cair aqui do nada, você já tá avisado, valeu? Porque tá chovendo. Tô ouvindo um barulho, inclusive, tá forte. Meu cachorro tem medo de chuva, daqui a pouco ele começa a bater, a arranhar aqui na porta. Vamos lá. O modelo mágico religioso considera a doença como uma entidade que tem uma causa externa ao ser humano, um mal. O doente é a pessoa que essa entidade ou malefício se encontra. Acredita-se que o corpo humano pode ser um recipiente de um elemento natural ou de um espírito sobrenatural. Tal invasão produz a doença, o mal-estar ou o transtorno. Então a doença, mal-estar ou transtorno podem ser interpretados como resultado de uma transgressão, que foi o que eu acabei de falar aqui. Quando se pensava saúde no sentido mágico religioso, se você está doente, meu filho, alguma besteira você fez, alguma merda você fez. Você precisa fazer uma oração, você precisa, sei lá, confessar os seus pecados, e aí então esse espírito ou esse ser espiritual, sobrenatural, vai te trazer a cura. Esse é o primeiro modelo. Então eu vou avançar aqui, só para a gente ganhar tempo, mas basicamente acho que você já entendeu o modelo mágico religioso. Aí tem o modelo biomédico. Vamos lá. Ó. O modelo biomédico apresenta uma compreensão do processo de saúde e da doença com base em fatores biológicos. Então, nessa abordagem, a doença é definida como disfunção causando alterações na função de um órgão, sistema ou organismo, ou falta de mecanismo de adaptação desse organismo ao meio. Então, o que significa? De acordo com esse modelo, as doenças são causadas pela ação de agentes patogênicos, como vírus e bactérias. Antigamente, antes de a saúde se desenvolver e a gente chegar ao ponto em que a gente está, esse era o modelo de saúde que era investigado. Se ficou doente, algum vírus ou bactéria entrou. Não tem como ser nenhuma outra coisa, porque nenhuma outra coisa era levada em consideração. Então é isso. E fulano tá doente. E vírus, bactéria, acabou, né? Aquela infame brincadeira, né? Vai na UPA, sai da UPA com virose. Né? Não é assim que acontece às vezes em muitos lugares, as pessoas reclamam. Eu não vou no médico não, tudo fala que é virose. Então, isso provavelmente é reflexo desse modelo de atendimento de saúde que era visto lá atrás, que é esse biomédico. Tudo é virose, tudo é doença bacteriana. Vou avançar para a gente ganhar tempo e vamos então para o modelo da história natural das doenças. Esse daqui é bem legal, e olha só. A história natural da doença considera que existem vários fatores na causa de uma doença, ou seja, sua origem e determinação é multicausal, multimotivos, né, multiformas. O modelo da história natural da doença compreende a descrição da evolução do processo de adoecimento dos indivíduos e da população até a sua cura ou a sua morte. Nesse modelo, considera-se que adoecer
é um processo e, portanto, tem diferentes momentos. Em cada um desses momentos identificados, o modelo preconiza tipos de ações para a prevenção da doença ou para o seu controle. Nesse modelo, a sequência seria o momento antes de adoecer, que é o pré-patogênico, né? Pré-patogênese, ou seja, antes da doença, e o momento do adoecimento, que é o patogênese. E conforme observa-se na figura 3, que não sei se já passou, mas se não vai vir. O que significa? Você não nasceu, a gente aprende na escola, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Não é isso que a gente aprende na escola? Nesse modelo aqui, que é de história natural das doenças, é considerado normal. Em algum momento você vai adoecer, independente da fase da vida que você estiver, você vai adoecer, isso é um fato, e ou você vai ter a cura, ou você vai morrer. Hoje a gente já sabe que talvez seja possível a gente levar mais de 70% da nossa vida sem adoecer, né? Porque a medicina evoluiu, o acesso às coisas evoluiu. Hoje a gente já não dorme mais em cavernas, né? Tô falando a grosso modo, claro. Mas a vida melhorou bastante ao ponto da gente conseguir, inclusive, aumentar a nossa estimativa de vida. Não sei se vocês sabem, acho que a gente estudou junto aqui, não lembro. Mas na década de 80, a média de vida no Brasil era 57 anos. Pô, 80 foi agora, há pouco tempo, 40 anos atrás. As pessoas viviam até 57, 60 anos no máximo. Hoje a gente já está vivendo há 80 anos, 85. Então vê que o tempo está passando, a gente vai evoluindo e a gente vai aumentando o nosso tempo de vida. Eu não sei se é bom, né, aumentar o tempo de vida. Quanto mais tempo a gente passa vivo, mais sofrimento a gente tem, né? Mas enfim. Vamos lá. Próximo modelo é o... Cadê? Ué, ele não vai passar não, o próximo modelo? Ah, já sei, ele vai botar no próximo slide, já entendi. É porque é o processo de determinante condicionante. Aí já é o momento atual. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui. Aqui ele vai falar, né, sobre o período pré-patogênico, que é antes da doença, conhecido também como período epidemiológico. Ocorre quando a doença ainda não se manifestou, né? Então é fase de estudo, preparação do corpo e tal, né, para adoecer. Período patológico ou patogênico. Aqui a gente já está com a doença, né? O período em que a doença já se desenvolve no indivíduo, manifestando os primeiros sinais e sintomas da doença. Vamos lá, deixa eu ver. O agente patogênico. Então, por exemplo, um arbovírus, né, que são organismos que são transmitidos por artrópodes, no caso da dengue, o Aedes aegypti. Então ele vai dando alguns exemplos aqui, né? O hospedeiro dele é o homem, né? Então ele vai lá, hospeda o vírus no homem. O meio ambiente é um local propício à proliferação do mosquito transmissor. Olha aqui um exemplo, ó. Isso aqui parece ser uma casa de um acumulador, né? Tem um agente, provavelmente aqui de combate às endemias, né? Que faz esse trabalho aqui, não é o agente comunitário de saúde, apesar de o agente comunitário de saúde observar e orientar também, mas provavelmente é um agente de combate às endemias. Olha aqui quanta possibilidade de dengue em tudo quanto é lugar, ó. Em cada canto, cada centímetro desse lugar aqui dá para desenvolver a dengue. Tá. Para o período pré-patogênico da dengue, ou seja, antes da instalação da doença, essa prevenção envolve ação de promoção da saúde, que inclui educação em saúde, coleta regular do lixo e a busca por melhorias no saneamento básico. No período patogênico, ou seja, quando a doença já está instalada e não há o aparecimento de sintomas da dengue, o homem, que é o hospedeiro, pode apresentar febre, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações e por trás dos olhos. Gente, deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês estão ouvindo a chuva? Tá chovendo tanto aqui, tá relampejando tanto, que eu tô com a sensação de que deve dar para vocês ouvirem, cara. Pô, e olha aqui que onde eu tô, aqui onde fica o meu estúdio aqui, é fechado, cara. Mas tá muita chuva mesmo, muita chuva. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou avançar aqui. Aqui, ó, o quarto modelo. Ó.
modelo da determinação social da doença. E aqui é onde a gente vai estudar, né? A nossa disciplina que saiu hoje pela manhã, disciplina que sai toda terça-feira. Modelo da determinação social da doença, que é o quarto modelo. O modelo da determinação social da doença oferece uma abordagem alternativa para entender e explicar o processo saúde-doença. Esse modelo fundamenta a chamada epidemiologia social, que busca investigar o comportamento das doenças, identificando em quais faixas etárias elas ocorrem com maior frequência, quais grupos etários apresentam maior mortalidade e por que as doenças se distribuem de forma desigual entre diferentes populações. Na Europa, ainda no século XIX, o movimento denominado medicina social defendia que as pessoas adoecem e morrem em função do jeito que vivem, ou seja, por razões sociais, culturais e econômicas. Isso, de fato, né, tem uma interferência direta. No Brasil, o modelo começou a ser adotado na década de 70 para analisar as causas e formas de adoecimento, questionando a abordagem predominante que focava apenas na prevenção de doenças. Muitas das orientações dessa época não consideravam o modo de vida das comunidades, tornando-as ineficazes e desconectadas da realidade local. Esse movimento recebeu o nome de preventivismo. No modelo dos determinantes sociais de saúde, que é o DSS, para entender o processo saúde-doença, considera-se fundamental investigar as condições de vida e de saúde de um grupo, que é o trabalho que é o carro-chefe, né? Qual é o carro-chefe da estratégia de saúde da família? Não é promoção de doenças, quer dizer, promoção da saúde e prevenção de doenças? Então, dentro da promoção da saúde, a gente orienta, conversa, mas a gente também investiga, literalmente a gente investiga com o nosso olhar crítico, com as perguntas que a gente faz, a gente consegue observar o modo de vida das pessoas e ver o quanto esse modo de vida vai interferir na vida e na saúde daquela pessoa, daquela família ou daquele determinado grupo. Cara, tá chovendo muito aqui, muito. E eu tô vendo aqui que o pessoal botou que não dá pra ouvir não. Mas realmente tá chovendo muito. Ué, gente, eu aumentei o volume, mas eu tô vendo que tem gente aqui que tem uma pessoa, na verdade, dizendo que tá baixo. Mas eu aumentei já o volume, bastante até. Se eu aumentar mais um pouco, vai estourar pra vocês. Se estourar, vocês me avisem. Ó, aumentei mais um pouquinho agora. Vamos lá. Assim, no modelo de determinantes sociais de saúde, DSS, atenta-se para as características específicas do contexto biológico, social e ambiental que afetam a saúde, como também para a forma com que as condições sociais traduzem esse impacto sobre a saúde. A Organização Mundial da Saúde criou a Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde em 2005, e essa comissão chegou a uma definição, segundo a qual as DSS são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Portanto, nesse modelo, o processo saúde-doença pode ser explicado a partir da organização da sociedade e leva em conta aspectos biológicos, sociais, políticos, culturais, econômicos e ambientais. Então, toda vez que a gente vai avaliar a saúde de uma pessoa, a gente não vai olhar apenas para o corpo. A gente vai ter que olhar para tudo aquilo que interfere na vida dessa pessoa. Então é por isso que é muito comum, né, o médico perguntar, o enfermeiro perguntar, até mesmo o agente de saúde. Você frequenta algum espaço espiritual? Você vai à igreja? Você vai num centro? Você tem associação, quer dizer, associação de moradores não, tem praça onde você mora, uma ciclovia, sei lá. Esse tipo de pergunta a gente precisa fazer, que a partir das respostas a gente vai entendendo como que como que as doenças vão se desenvolvendo, né? Normalmente na ausência de políticas públicas, né? Na ausência de espaços culturais, de ambientes espirituais, a gente encontra
adoecimento, a gente encontra depressão, a gente encontra sedentarismo, a gente encontra obesidade, tudo isso, né? Ó, sedentarismo, obesidade, depressão, tudo isso são causados por questões externas ao ser humano. Então, a ausência desses lugares afetam diretamente a vida dessas pessoas. Como vimos, tem-se diferentes explicações para a doença e para a saúde. No modelo das DSS, enfatiza-se que o conceito de saúde vai além da ausência da doença. Saúde aqui está relacionada também à qualidade de vida dos indivíduos e é pensada como resultado das condições em que as pessoas vivem, envolvendo o acesso que as pessoas têm a alimentos de qualidade, habitação, educação, transporte, lazer, trabalho e renda. Por exemplo, a gente está vivendo hoje uma grande discussão política, né? Que é a escala 6-1, né? 6x1. Trabalha 6 dias, descansa 1. Que em tese essa é a escala do agente de saúde também, né? Normalmente é assim. A gente às vezes tem que trabalhar no sábado, folga um dia no meio da semana também. Mas no geral, tem agentes de saúde que fazem a escala 6-1. Por que essa escala está sendo discutida hoje? O fim dela, né? E aqui não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, tá bom? Eu só quero falar mesmo... Ó, acho que é o meu cachorro, ó. Calma aí, gente, que eu acho que o meu cachorro tá chovendo muito, ele tem medo de chuva, ele tá batendo aqui na porta. Calma aí, só um minutinho. É isso mesmo, já tá aqui, ó, no meu pé, cara. Cheio de medo aqui, ó. Vem cá. Aqui. Deixa eu mostrar ele pra vocês, ó. Todo molhado aqui. Aqui. Tá todo molhado, cara, porque aqui em casa, né, para vir aqui pro estúdio, é nos fundos da minha casa. Então ele pegou chuva. Mas ele tem muito medo, e meu cachorro, ele é border collie, né? E ele tem epilepsia, cara. Então, quando tem fogos, muito fogos, ele tem ataque epilético. Quando tem chuva muito forte como agora, ele tem muito medo. E aí o medo faz ele ter convulsão, né? Então por isso que ele pede ajuda. Literalmente ele pede ajuda. Ele vem correndo pra perto da gente. Então agora eu vou ter que ficar observando ele aqui. Pra ver se ele não tem uma convulsão, né? Porque ele fica muito assustado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E eu tô atento a ele. Quer dizer, deixa eu só dar uma olhada no chat, porque o meu chat parece que parou. A internet não caiu, será? Espero que não. Mas deixa eu ver aqui o chat. Vou atualizar. Beleza, vamos lá, deixa eu ver o chat. Tá aqui, ó. Beleza. A Josélia tá dizendo, eu já fiz essa disciplina no meu curso de TSB, né? É técnico de saúde bucal, não é? Ele é bonito sim, Dionísio. Ele é bonitão mesmo. Tadinho, ele tem epilepsia, cara. Vira e mexe, ele tem convulsão. A gente já fez acompanhamento. Durante alguns meses ele precisou tomar Gadernal. E aí já fala pediatra, o veterinário que acompanha ele, quando lá no início do tratamento falou pra gente que a cada crise que ele tem de epilética, ele vai perdendo neurônios, né? Então a gente já sabe que em algum momento ele vai ter um problema mesmo neurológico provocado por essa quantidade de ataques epiléticos que ele tem. É chato, né? Mas fazer o quê? E a gente resgatou ele foi um cachorro abandonado dentro da Fiocruz. A gente pegou ele provavelmente na primeira ou na segunda semana de vida. Já tem 8 anos que ele tá com a gente. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Cadê? Tá, beleza, aqui, ó. Fica a dica, ó, a chuva deu uma amenizada boa agora, ó. Pô, boa mesmo. A Organização Mundial da Saúde define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Lembra que a gente falou logo no começo da aula? Exatamente isso daqui, ó. Não é só ausência de doença. Para uma pessoa ser considerada saudável, ela precisa estar com estado de completo bem-estar físico, mental e social.
Alguém aqui está dentro dessa condição? Tem alguém aqui no chat que está bem fisicamente, bem mentalmente e bem com questões sociais? Eu quero conhecer você. Acho muito difícil que alguém no Brasil hoje seja saudável, né? Mesmo as pessoas mais ricas, mais milionárias, cara, mesmo essas pessoas têm condições de saúde precárias demais, né? Quer dizer, condições de saúde não, o seu entorno está precarizado. Infelizmente, o médico trata só a doença, muito pouco é feito para mudar a realidade, principalmente determinante que levou o indivíduo a ter uma doença. A Josélia botou aqui. Essa questão, Josélia, é difícil, né? O que acontece? Quer ver só? Talvez você vá se identificar com o que eu vou falar agora. Eu vou mudar de câmera aqui rapidinho e é dentro do nosso assunto aqui. Então a gente continua na aula, não vou fugir da aula não. Mas veja só, de repente você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. No contexto do agente de saúde. O agente de saúde, ele tem uma pressão da própria profissão. Eu não quero nem falar de assédio, de pressão de gestão, enfermeiro, não é isso. É o trabalho em si. A pressão do trabalho do agente comunitário de saúde, do agente que combate as endemias, é muito grande. E em muitos momentos da nossa caminhada profissional, a gente acaba se sentindo incapaz. A gente, às vezes, chega a duvidar da nossa capacidade profissional, ao ponto de, muitas vezes, duvidar se esse trabalho é para mim. Pô, será que isso é para mim mesmo, cara? Não tô conseguindo dar conta. Eu trabalho, as coisas não mudam, as pessoas continuam adoecendo, eu já não sei mais o que fazer, eu dou a minha vida por esses usuários e a situação está cada vez pior. Isso aqui dentro do que a Josélia comentou, que eu acho o comentário dela muito bom. O que acontece? Infelizmente, né, ou felizmente também, é o copo meio cheio, meio vazio, né? Você escolhe onde você quer olhar, o que você quer ver. Mas eu considero, de certa forma, felizmente. Mas, infelizmente ou felizmente, para a gente cuidar da saúde de forma integral e conseguir resolver todos os problemas dos usuários da nossa microárea, da área de abrangência da unidade básica de saúde, para a gente conseguir chegar nisso aqui, ó, num estado completo de bem-estar físico, mental e social, só tem duas coisas que a gente consegue ajudar na resolução: o bem-estar físico e o bem-estar mental. Como profissionais de saúde, é só nesses dois que a gente consegue fazer alguma coisa efetivamente. Quando a gente fala na questão social, aí a gente depende de outras secretarias de governo. Secretaria de Urbanização, de Trabalho e Renda, Secretaria de Saneamento, Secretaria, sei lá, de Assistência Social, Secretaria, sei lá, todas as secretarias. Para que a gente consiga ver resultado no nosso trabalho, é preciso que todas as secretarias estejam trabalhando e trabalhando bem. Nenhuma secretaria pode estar precarizada, ou seja, faltando trabalhadores, salários atrasados, assédio moral, pressão psicológica, terror por metas. Enquanto a gente não conseguir encontrar harmonia entre todas as secretarias e todos fazerem seu trabalho com excelência, a gente sempre vai ficar nessa condição de que não consigo dar conta, o trabalho não é para mim, já consegui fazer mais, hoje eu não consigo fazer tanto, isso está afetando a minha saúde, não consigo dar conta de uma demanda simples que um usuário me pede. Se a gente entender que a gente não é herói, a gente consegue tirar esse peso das nossas costas, porque é muito importante que o agente comunitário de saúde, que o agente de combate às endemias, tenha o entendimento de que ele não é super-herói e que você não vai conseguir resolver todas as questões. E não é porque o médico não chega junto, não é porque o enfermeiro não chega junto, é porque não depende apenas da pasta da saúde, depende das outras secretarias também. Então, cara, é isso mesmo, infelizmente. É por isso que a gente consegue medicar, consegue diagnosticar, consegue acompanhar, mas por que a gente não consegue solucionar? Porque está faltando saneamento básico. Por que a gente não consegue resolver o problema de vez da tuberculose? A tuberculose é uma doença conhecida como doença de pobre.
Por que ela é conhecida como doença de pobre? Porque nas áreas desenvolvidas tem saneamento básico, você não vê esgoto a céu aberto, não tem rio poluído, as estruturas das casas têm muita ventilação, a umidade tem um nível muito bom, as pessoas conseguem cuidar da sua saúde. Então por que ela é uma doença de pobre? Porque num lugar de vulnerabilidade, nas favelas, nas comunidades carentes, é o oposto disso. Rio, esgoto a céu aberto, casa sem ventilação, normalmente é uma casa colada na outra, que é parede geminada, né? Falta de recurso, falta de acesso aos serviços de saúde. É por isso que a gente não consegue resolver. E a gente não pode se culpar por isso. O agente de saúde, ele pode até atuar como uma liderança comunitária, porque ele de fato é um líder comunitário. O que significa isso? Significa que você, ao ver um esgoto a céu aberto, você pode ir lá na associação de moradores e falar: "Ei, presidente, aquele esgoto a céu aberto lá já comunicou lá a Secretaria de Saneamento Básico para vir aqui fazer uma obra?" Você vai ouvir o que se ouve em qualquer lugar, né? Ah, eles falam que vão vir e nunca vêm. Mas pelo menos a gente fez ali o mínimo. Só que perceba que não depende da gente para resolver os problemas de saúde da nossa microárea. E é importante a gente ter essa consciência, porque aí a gente se frustra menos, a gente se sente menos culpado, cara, porque realmente a gente tende a se sentir muito culpado quando a gente quer resolver todos os problemas, como se todos os problemas fossem de responsabilidade nossa. E não é, né? A gente cuida da saúde. E o que está dentro das nossas condições, a gente vai fazer, a gente vai acompanhar. Agora, não é trabalho do agente de saúde fazer uma escavação no rio para melhorar o fluxo de água e ele não jogar mais água para fora. Isso não é trabalho do médico, não é trabalho do enfermeiro. É isso, cara. É muito desafiador o trabalho do profissional que está ali na atenção primária, na atenção básica. O desafio, gente, é muito grande. Vocês sabem disso, né? Vocês sentem na pele. O profissional da ponta é o que mais sofre, porque ele é que vê que nada do que está sendo feito, ou quase nada do que está sendo feito, está surtindo efeito. E isso é muito triste. Mas é importante a gente ter consciência. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, dentro das condições que eu posso, dentro da estrutura e das condições de trabalho que me dão. Eu vou ser o melhor profissional que eu puder naquilo que eu posso. Se eu não estou resolvendo, a culpa não é minha. É isso. É exatamente isso. E é dividir a culpa com as outras instituições, né? A gente não trabalha em rede, não existe a rede de atenção à saúde, não existe não é interdisciplinaridade das instituições, tem um inter alguma coisa aí. Então é isso, cada um assumindo seu papel nesse processo de cura, né, de prevenção e promoção da saúde, cada um dentro do seu contexto. É isso, cara. É prova, é difícil, mas a gente também não tem pra onde correr, né? A gente acaba enxugando gelo muitas vezes, mas se o que tem para fazer é enxugar gelo, a gente vai ter que enxugar gelo. Não tem o que fazer, né? É isso, basicamente. Vamos lá, teoria na prática. Na comunidade de Laranjeiras, tem sido relatados muitos casos de pessoas com dengue. No tratamento, o médico da unidade de saúde tem prescrito os remédios indicados para os sintomas. Febre, dores. Hoje a gente já olha a vacina da dengue, né? Já temos a vacina da dengue. Ainda não é para a população toda, acho que está só nos adolescentes, se eu não me engano, não é isso? Mas já tem. Então hoje o médico já não pensa só nesses remédios que vão combater febre e dor no corpo, né? Ele já pensa na vacina também. Tomou a vacina e tal. A equipe de saúde tem orientado, nos casos diagnosticados, que as pessoas façam hidratação e repouso, porque não tem tratamento, né, específico. Então, nessa situação, não basta olhar para os sintomas causados pela contaminação com o vírus da dengue. É preciso estar atento ao contexto em que os indivíduos estão inseridos, em uma perspectiva mais integral. Quando a gente olha aqui, ó, essa imagem, que é bem forte, né? Cadê? Olha essa casa aqui, ó. Digamos que esse senhor aqui, de camisa azul, o nome dele seja Marcos, né? Seu Marcos. Seu Marcos recebeu a visita do agente de combate às endemias e do agente comunitário de saúde, e eles perceberam esse cenário aqui, ó, que com certeza é muito maior do que o que a gente está vendo. Aí passou 3 meses, seu Marcos pegou dengue.
Foi para a unidade básica de saúde, foi diagnosticado, fez o acompanhamento, o tratamento, tomou remédio, fez tudo certinho, pegou dengue. Se curou. O que vai acontecer com o seu Marcos meses depois? Ele vai pegar de novo. E vai pegar de novo, 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 enquanto ele não sair dessa condição aqui. Mas aí eu pergunto, né? Ou melhor, a gente deve se perguntar: será que o seu Marcos já não está tentando sair dessa condição? Porque quando a gente olha esse espaço de bagunça aqui, ó, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Pô, ele parece acumulador, né? Essa foi a primeira coisa que eu falei. Mas outra pessoa, talvez, aqui na live com a gente, tenha pensado o seguinte: Léo, às vezes ele não é acumulador, não. Às vezes ele tá com depressão. Porque vocês sabem, né, que a depressão também leva a essa consequência aqui. Tem pessoas que deixam de se cuidar. Tem pessoas que no estado de depressão avançado, a casa delas parece que se transforma num lixão. E a pessoa convive ali, ela não tem força para sair desse lugar. Alguém aqui já viu uma situação dessas? Ó, obrigado aqui, ó, ainda tá vacinada a dengue de 10 a 14, né? O Eunice botou aqui. Então, como que a gente vai resolver o problema da dengue? Se a dificuldade do seu Marcos é uma questão de ser acumulador ou é uma questão de depressão? Então, calma aí. Não é só esvaziar esse espaço aqui. Seu Marcos precisa de um acompanhamento. Porque se a gente esvaziar esse espaço achando que ele não vai ter mais dengue, a gente está muito enganado. Porque a gente não curou a depressão dele. A gente não tratou a questão do fato dele ser acumulador. Por que ele é acumulador? E aí entra um outro ponto. Tem gente que acumula por acumular e tem gente que acumula para sobreviver. Então tem gente que acumula coisas para separar e vender em ferro velho, papelão, latinha, cobre e uma série de outras coisas. Então, olha como é que é desafiador, cara. Olha como o trabalho de um profissional da Unidade Básica de Saúde, da Secretaria de Vigilância, olha como esse trabalho é desafiador. Quando a gente acha que vai resolver limpando o espaço do seu Marcos, de repente a gente só está abrindo espaço para ele botar mais coisa ali depois. E mais coisa e mais coisa. É muito complexo. Então não dá para pensar, como a gente viu aqui abaixo, ó, não dá para pensar a saúde nesse sentido aqui, ó. Não basta olhar para os sintomas causados pela contaminação com o vírus da dengue. É preciso estar atento ao contexto em que os indivíduos estão inseridos, em uma perspectiva mais integral, mais completa. E essa disciplina é maravilhosa porque ela abre os nossos olhos para muita coisa. Ela faz com que a gente fique mais sensível, ela traz para a gente mais empatia também, porque a gente para de julgar as pessoas. Pô, a casa daquele cara vive suja. Antes de você ter esse conhecimento aqui, né, antes de eu ter esse conhecimento de coisas que determinam, que condicionam a saúde, eu acreditava que realmente as pessoas eram porcas. Pô, como é que pode uma pessoa viver nessa situação, cara? Qual a explicação? Qual a explicação para uma pessoa viver nessa situação aqui? Agora pensa uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, esse conhecimento teórico que a gente está adquirindo. Vai falar que esse cara aqui não quer nada com a vida, pô. Mas não é dessa forma. Então quando a gente entra numa casa e percebe uma casa suja, né, um monte de coisa acontecendo, a gente já vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer julgamento. Na verdade, a gente nem deve julgar, né? A gente nem deve fazer julgamentos. Vamos lá. Tem outra ação aqui, ó. Na perspectiva do modelo da determinação social da doença, observa-se que para compreender o processo saúde-doença dessa situação, faz-se necessário ampliar o olhar para os determinantes sociais de saúde envolvidos nessa relação e identificar que o desenvolvimento da patogênese da referida doença não envolve somente riscos biológicos,
existem também influências do estilo de vida do indivíduo ou da comunidade, meio ambiente e contexto social. Dessa forma, compreendemos uma rede causal multifatorial, ou seja, vários fatores, que inclusive nos faz refletir sobre o papel do ambiente social na suscetibilidade à doença, isto é, a sua relação com esses fatores associados. E aqui uma ação, né, com as crianças, um espaço de reciclagem, né, usando, por exemplo, pneus que teoricamente estavam abandonados em algum momento para fazer vasos de planta e tal. Muito legal, né? Eu vou beber um pouquinho de água aqui e vou olhar o que vocês estão falando no chat, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água para hidratar aqui. Enquanto isso, a chuva voltou com força e meu cachorro já tá aqui colado no meu pé. Ele fica empurrando a gente de tanto medo. Mas ele tá bem aqui. Por enquanto tá tudo bem. Espero que continue. Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão falando. Ó, aí o Denise botou aqui, ó. Vi sim, Léo. Tinha uma na minha área. Ela dormia em cima do lixo. Ela acumulava tudo que ela catava na rua e levava para casa dela, que era 2 vãos, acho que é isso, né? Tiramos ela de lá, limpamos, ela fez de novo. É isso, né? Porque não se trata de limpar. Né? E aqui eu não estou dizendo que vocês fizeram errado, pelo amor de Deus. Estou só trazendo o seu exemplo, que foi maravilhoso, o Will Denise, para essa nossa discussão aqui. É exatamente isso, cara. A gente vai lá, a gente vai limpar, a pessoa vai agradecer, vai passar uma semana, vai estar do mesmo jeito ou vai estar pior. Porque é muito, muito complexo. E é por isso que muitas das vezes a gente fica enxugando gelo, né? Infelizmente. Infelizmente. Por exemplo, uma coisa que, na minha opinião, a gente deveria lutar enquanto profissionais de saúde, a gente deveria lutar para que fosse implementado definitivamente. Deixa eu abrir aqui a tela. Tá dentro do contexto, né, da aula. Eu acho que nós, profissionais de saúde, deveríamos lutar definitivamente para, lutar para a implantação definitiva da equipe multiprofissional na estratégia de saúde da família. Porque da forma que é hoje, se o seu prefeito não quiser, ele não contrata equipe multiprofissional. Simples assim. Hoje está dessa forma, né, que é o antigo NASF, né? O NASF acabou e mudou a nomenclatura, agora é EMULT, equipe multiprofissional. Por que a gente precisa lutar para que seja definitivo? Porque se a gente consegue garantir psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, né, e outras áreas do conhecimento na saúde, assistente social, se a gente consegue garantir esses profissionais todos os dias na unidade básica de saúde com agenda aberta, 40 horas por semana, a gente consegue, aí sim a gente vai conseguir resolver o problema dessa senhora aqui que a Denise falou. Porque aí ela vai ter atendimento psicológico. A equipe vai lá, vai ajudar a limpar a casa, mas a gente vai garantir que uma vez por semana essa pessoa tenha atendimento psicológico. A gente vai garantir que uma pessoa que está com obesidade, né, que aí já é outro contexto, não é mais o lixo, a acumulação, mas uma pessoa com obesidade, a gente vai garantir que ela tenha consultas com o nutricionista a cada 15 dias. Então, cara, seria maravilhoso se a gente tivesse de forma definitiva, dentro da estratégia de saúde da família, a equipe multiprofissional todos os dias na unidade básica de saúde, com agenda aberta, cara. Seria maravilhoso. Mas eu não sei, a gente pode lutar por isso, tá bom? A gente pode convencer os nossos representantes políticos a criar leis que obriguem, que mudem, que façam alterações no artigo 198, nos artigos ali relacionados à saúde, né? Que vai do 196 ao artigo 200 da nossa Constituição Federal. E seria maravilhoso, cara, porque senão, da forma que é hoje, é muito difícil. Às vezes a gente não consegue encaminhar um paciente para um psiquiatra. Por quê? Porque o médico vai fazer a solicitação, vai botar na fila da regulação
E a fila da regulação, aquele usuário que é um caso urgente, que precisa de um acompanhamento para ontem, vai entrar numa fila, competindo com o estado inteiro, um espaço na agenda de, às vezes, 3, 4 psiquiatras para o estado inteiro. É uma covardia. Então imagina se toda a UBS tivesse na equipe fixa ali, um psiquiatra, um nutricionista, um assistente social. Pô, ia ser maravilhoso, cara. Pô, mas ia ser maravilhoso mesmo, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Enfim, são desafios, né? A gente vai propondo e vai enxugando gelo ao mesmo tempo, né? E a gente espera que as nossas propostas sejam atendidas em algum momento, que vire lei, que a gente consiga melhorar cada vez mais. Sem contar que quando a gente consegue fixar a equipe multiprofissional na estratégia de saúde da família, pô, a gente abre vagas de trabalho pra caramba. Quantos agentes de saúde não são nutricionistas, assistentes sociais, enfermeiros, uma série de especialidades que de repente, se abrisse uma possibilidade na UBS para ele atuar numa outra profissão, ele ia querer? A gente não sabe, né? Não é todo mundo que quer ser agente de saúde para sempre. E tá tudo bem também querer ser agente de saúde para sempre. Mas se a gente tivesse essa possibilidade de fixar a equipe multi, pô, abriria vaga de emprego pra caramba, seria maravilhoso, né? Mas infelizmente não é essa a realidade. Vamos lá, volta aqui pro nosso e-book. Com isso surgem questionamentos. Existem terrenos baldios na localidade e outros focos do mosquito Aedes aegypti, vetor transmissor da dengue, né? Inclusive eu vi aqui uma CE dizendo, né? Vejo isso quase todos os dias. Essa questão do acúmulo, né, de coisas. É sinistro. Ainda mais o ACE, né, que entra nas desses terrenos baldios, né, casas abandonadas, que é espaços que o agente comunitário de saúde não costuma acessar. Enfim, é sinistro. Aqui uma profissional, ó, fazendo ali o trabalho, ó. Tá sem luva, hein? Ó, eu acho que tinha que estar de luva aqui, né? Perigoso. Vamos lá. Diante disso, observamos que o que faz uma pessoa adoecer não é apenas a contaminação por um agente patológico, né, o vírus ou bactéria. Por isso, o modelo biomédico não é completamente capaz de explicar a causa da doença de uma pessoa. Lembra do biomédico, né? O modelo biomédico. Tá doente é porque pegou um vírus ou bactéria, é isso. E ele não é suficiente, né, para explicar o adoecimento de uma pessoa. Portanto, o processo saúde-doença é determinado por fatores biológicos, sociais, culturais e econômicos, não possuindo apenas uma causa. Então ele pode ficar doente de diversas formas, né? Diversas formas mesmo. Na sua prática de trabalho, você identifica se as características do modelo de determinante social da doença influenciam as ações desenvolvidas pela equipe de saúde junto aos sujeitos, às famílias, às comunidades, né? Por exemplo, a pergunta aqui, se fosse traduzir aqui, será que a sua equipe, a sua UBS já fez alguma ação no território de promoção da saúde depois de perceber algum problema estrutural, por exemplo, em alguma casa ou em algumas casas, né? Tipo falar sobre doenças respiratórias. Vamos fazer um grupo de promoção da saúde lá dentro da microárea, dentro da comunidade, para falar sobre as doenças respiratórias. Por quê? Porque a gente observou que existe um problema muito grande de circulação de ar nas casas, de umidade, poeira. Então vamos fazer um grupo de promoção da saúde para falar sobre doença respiratória e como prevenir. Então, basicamente, essa é a pergunta. A sua unidade básica de saúde já fez alguma coisa nesse sentido? Ou é sempre aqueles mesmos grupos? Sempre o grupo de hiperdia, sempre a feira comunitária, tudo dentro do tradicional. A mesma coisa há 10 anos, há 20 anos. Essa é uma crítica que a gente deve fazer. Será que o nosso modelo de trabalho não está repetitivo? Até quando a gente vai se sentir satisfeito em fazer sempre a mesma coisa, sempre o mesmo grupo, sempre escovação de dente? Eu não estou falando que isso não é importante. Isso é importante, isso tem que acontecer. Mas não pode ser só isso. Porque se for só isso, a gente vai estar deixando passar batido diversas questões que são importantes. Muito importantes, né?
Ó, Léo, concordo com essa rede de apoio, mudaria a situação da população, porque o ACS identifica, o ACS identificava, levava para a UBS e lá daria as diretrizes da solução com todos esses profissionais citados. Exatamente isso, né? Já resolvia ali, nem precisava marcar consulta externa. Ainda ia reduzir a fila no CISREG. Olha que maravilha. A Tânia Ferreira botou aqui, ó, na unidade onde trabalho tem psicóloga, nutricionista, dentista, fisioterapeuta. Só que a demanda é muito grande, não dá conta. É isso, né? Porque são poucos. Ainda tem isso. Porque se a gente for definir que tem que ter, por exemplo, nutricionista em todas as UBSs, a gente vai ter que definir também quantos. Porque um só não é suficiente. Imagina, uma enfermeira, vamos lá. Uma enfermeira que tem 4 agentes de saúde. Eu sou ruim com matemática, mas eu vou tentar. Vamos lá. 700, 400, quer dizer, 1.400, 2.800, 3.000. Vamos lá. Uma enfermeira que tem 4 agentes de saúde. E cada agente de saúde tem 750 usuários. Beleza? Isso aí vai dar em torno de uma forma geral, 3.200. Uma enfermeira só com 4 agentes de saúde, cerca de 3.200 usuários para ela dar conta. Só que nessa unidade básica de saúde tem 4 equipes, ou seja, 3.200 vezes 4, 3, 6, 9, 12, 13.000 pessoas para 4 enfermeiras trabalharem de forma dividida. Tá ruim, mas dá para levar, a gente está acostumado com isso, mas tá muito ruim. Agora imagina se nessa unidade básica de saúde, que tem 4 equipes, tiver uma só nutricionista, 4 enfermeiros para dar conta de 13.000 pessoas é difícil. Como é que uma nutricionista vai dar conta de 13.000? Então, além da gente discutir a necessidade urgente de implementar a equipe fixa na UBS, a gente ainda vai ter que discutir a quantidade. Olha, vamos fazer, mas tem que ser 2 nutricionistas, 2 psicólogos, senão não vai adiantar. Esse profissional ainda vai adoecer se ele ficar sozinho. Olha aí o outro problema que a gente vai criar. Por isso que é muito complexo, né? Vai ter que ser muita coisa mesmo, cara, muita coisa. Mas é importante. É importante a gente lutar por isso, né? Pela fixação da equipe multiprofissional. Vamos lá. Programa Nacional para Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente. Como estratégia para acabar as doenças e as infecções determinadas socialmente, como problemas de saúde pública, foi publicado o decreto número 11.908, de 6 de fevereiro de 2024, instituindo o programa Brasil Saudável, Unir para Cuidar, por meio do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente. O decreto reforça o compromisso com o fim de doenças e infecções perpetuadas pela pobreza, pela fome e pelas iniquidades sociais. Caramba, é ousado, né? Eu não sabia desse decreto. Ele é desse ano. E olha só como que é ousado. Eliminação da tuberculose. Lembra que eu falei ainda há pouco que a gente não deve se sentir culpado por não conseguir resolver os problemas, porque a gente não consegue dar conta de tudo porque depende de outras secretarias? Lembra? Olha aqui o que diz aqui nesse texto, ó. Cadê? Tarará, tarará. Interministerial, vamos lá. Unir para cuidar por meio do Comitê Interministerial para eliminação da tuberculose. Então perceba que esse decreto aqui, do dia 6 de fevereiro, que é o decreto 11.908, que está pensando em acabar com a tuberculose, eliminar e acabar mesmo, fazer com que ela seja uma doença erradicada, ele já entendeu que não depende apenas do Ministério da Saúde. Para a gente fazer isso, tem que ser interministerial. Então, ó, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério disso, Ministério daquilo, todos comprometidos para que a gente possa erradicar não só a tuberculose, mas também outras doenças perpetuadas pela pobreza. Lembra que eu falei que a tuberculose é considerada uma doença de pobre? O próprio texto está reconhecendo isso daqui, né? Então, assim como a gente não deve se sentir culpado, a gente também deve contar com as outras secretarias. E esse é o compromisso do governo, né? Espero
que as secretarias trabalhem de fato para que a gente possa eliminar essas doenças. Porque, de fato, gente, tuberculose não é essa doença já era para ter sido erradicada há muito tempo. O problema é que um país como o nosso, subdesenvolvido, onde a justiça social não existe, é cada vez mais difícil, né? E é uma doença simples. Simples de erradicar, mas ao mesmo tempo complexa, porque ela é uma doença que leva à morte, né? É uma doença séria. Mas o que são iniquidades em saúde? São diferenças no estado de saúde ou na distribuição dos recursos de saúde entre diferentes grupos populacionais decorrente das condições sociais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Então, iniquidades sociais é basicamente a diferença, né? Como uma família de classe média vive, o local que ela nasceu, o local que ela cresceu, o local que ela vive, que ela trabalha e que ela envelhece, faz diferença na vida dela. Assim como o lugar que a pessoa nasce, cresce, vive, trabalha e envelhece. Na favela, numa comunidade carente, também faz diferença. E o que é a iniquidade? Por que lá, para a classe média, o lugar é bom, o ambiente é saudável, o trabalho é saudável? E por que aqui não é? Isso é a iniquidade social, né? Essa diferença que precisa ser combatida. O comitê tem trabalhado na integração das políticas públicas com articulação interministerial, articulação interfederativa, né? Que é município, estado e união e distrito federal, para fortalecer as ações nos estados, distrito, né? Que está aqui embaixo, além da articulação com movimentos sociais e as organizações da saúde civil para o planejamento e apoio na execução e monitoramento das ações do Comitê Interministerial. Então, que legal, né? Pelo menos a gente viu aqui que existe uma preocupação a nível nacional e interministerial para resolver esses problemas de saúde de doenças que são consideradas doenças de pobre das regiões marginalizadas, né? E tem outras também, ó. Programa Nacional para a Eliminação das Doenças Determinadas Socialmente. Na verdade é o mesmo, né? Ele vai se aprofundar um pouco mais. E aí a gente chega, então, em determinantes e condicionantes do processo saúde e doença. A gente já falou bastante de determinantes. Provavelmente agora ele vai focar aqui, ó, nos condicionantes, né? Não sei, pode ser. Vamos ver. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui antes da gente continuar. E eu quero ver aqui as mensagens de vocês também. Para quem ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscrevam aí, tá bom? Deve ter um botãozinho em algum lugar aí na tela do teu celular, do teu computador ou da tua televisão mesmo, escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve aqui no canal, aproveita para deixar um like também, que é importante, tá bom?